Meus irmãos, nós vamos então iniciar nesta manhã o estudo deste livro. Na verdade, domingo passado nós tivemos uma introdução feita pelo seminarista Demes, e hoje nós vamos entrar propriamente no livro, no capítulo 1. Tá? Se você não tem o livro, não tem problema. Se você tem o livro, é interessante porque aí você fica com tudo que será dito aqui anotado, ok? Mas o nosso objetivo, nós vamos nos revezar, cada domingo eu dou um capítulo, o outro domingo o Demis dá. Nosso objetivo é cobrirmos o livro inteiro, que na nossa opinião é o melhor livro que temos em português sobre este assunto, ok? Hoje nós vamos começar então com o capítulo 1, que é intitulado O Grande Propósito, e que pega Isaías 58, 13 e 14, que é um texto de fato muito rico para falar da questão da guarda do domingo. Veja, serão 12 aulas, Então é capaz que você tenha alguma dúvida que ela não será resolvida hoje, mas pode perguntar que a gente dá um jeito. Vamos então orar pedindo a bênção de Deus. Pai Santo, nós somos gratos por Tua palavra que nos foi trazida nesta manhã. Te agradecemos o privilégio que temos, a bênção de podermos ter comunhão contigo, reunidos aqui como Teu povo, e te pedimos agora que o Senhor nos abençoe nessa escola dominical, para que possamos estudar a Tua palavra, que o Senhor tire, Pai, os nossos preconceitos, as nossas ideias erradas pré-estabelecidas, e o Senhor nos ajude a termos um pensamento cativo à Tua palavra, Pai. Abençoa-nos neste estudo, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, ali a imagem do livro, escrito pelo Joseph Paipa, pastor lá nos Estados Unidos, e o título do capítulo, O Grande Propósito. Aqui o nosso texto básico. Então, Isaías 58, 13 a 14, está aí descrito na tela. Se desviares o pé de profanar o Shabat ou o sábado, eu manti aqui a palavra original, daqui a pouco eu explico. E de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao Shabat deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Vamos ler então Isaías 58 para nós entendermos esse texto dentro do contexto. Isaías 58, todo o capítulo. Acompanhe comigo. Isaías 58. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva,
A tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Nós vemos neste texto, meus irmãos, o profeta expondo o culto hipócrita do povo. O povo dizendo que faz jejuns e Deus dizendo, vocês jejuam para oprimir as pessoas, para criar rixas. Era um tipo de jejum que era feito como um ato religioso, mas a vida do povo era uma vida que não combinava com o jejum. E aí Deus, por meio do seu profeta, ele mostra o tipo de jejum que o agrada, não é? Quando ele diz aqui no verso 9, porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos, despedaces todo o jugo. Então, a ideia é, não adianta ficar fazendo jejum se a vida está toda torta. Isso é altamente aplicável para os nossos dias, né? Eu, há uns tempos atrás, soube de pessoas de outras denominações fazendo jejum de chocolate, jejum de coisas assim específicas, como uma espécie de oferta a Deus, mas sem se preocupar com a vida pessoal. Então isso não vale de nada, gente. Deus não trabalha na base de obras, né? Isso parece o paganismo, em que você vai lá, oferece uma oferenda a um Deus para que Ele te dê uma bênção. Deus não trabalha assim. Deus quer nossa obediência. Deus não precisa desse tipo de jejum que está desvinculado da nossa vida. Quando crentes chegam para mim querendo fazer jejum, tal, eu falo, vamos lá, como é que está a tua vida de oração e de leitura da Bíblia? Isso é o básico. Se você não lê a Bíblia e não ora diariamente, por que você está pensando em jejum? Faça o básico. Jejum é nível avançado. Você já está com o básico feito, e aí você quer se consagrar ainda mais, aí você faz jejum. Mas esse tipo de troca de não ler a Bíblia, não orar, e aí eu faço um jejum, como se fosse uma obra diante de Deus, isso não é correto. Tá? Então, faça o básico, leitura da Bíblia, oração, e se você quiser mais, aí sim vamos conversar sobre jejum. Tá? O povo ali não estava fazendo o básico, e estava oferecendo jejuns como se fosse moeda de troca com o nosso Deus. Então o profeta expõe o culto hipócrita do povo, e por fim, no final do texto, Deus promete bênçãos para quem guardar o santo descanso do Senhor. Então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então é muito interessante esse trecho, esse capítulo de Isaías, porque ele mostra primeiro o culto hipócrita, ensinando o povo a voltar a caminhos de justiça, a não explorar o pobre, a não explorar as pessoas, a não ter tipo de conversa injuriosa, né? Voltar à comunhão com Deus, e como parte desta comunhão,
ele fala no final do texto sobre o dia do Senhor. Ele coloca o dia do Senhor como este modo de consagração a Deus, porque o povo também estava esquecendo-se de guardar o dia do Senhor, tá? Estava guardando apenas de um modo mecânico e não como um deleite, não como algo prazeroso. Okay? Eu grifei aqui no texto estas 3 bênçãos que nós vamos trabalhar com elas. Então, nós vamos ver, dentro deste capítulo 1, as promessas para os que guardam o Shabat. Eu estou usando o Shabat aqui porque é o termo que está na Bíblia, na nossa tradução sábado. Se você for para outro país, você vai encontrar outras palavras aqui. O meu ponto é que o Shabat bíblico não coincide com o sábado aqui do Brasil. Tá? O sábado do Brasil começa à meia-noite da sexta e vai até 11h59 do sábado. E o Shabat bíblico é outra coisa, tá? Era sexta-feira à noite, sábado de manhã, e daqui a pouco a gente vai ver que houve a mudança do Shabat para o primeiro dia da semana. Tá? Então, é um período que, como vimos no domingo passado, é profetizado no Antigo Testamento que ele iria para o primeiro dia da semana e ele não seria mais o 7º. Tá? Então, por isso que eu não estou usando a palavra em português, porque ela pode confundir. A segunda parte do estudo de hoje, se a promessa ainda é válida, e a terceira parte, as condições da promessa. Então, tudo vai girar em torno deste versículo, mostrando aqui as promessas que nós temos aqui para quem guarda este mandamento, o 4º mandamento, se essas promessas valem para os nossos dias e quais são as condições para que você receba esta promessa. Vamos ao primeiro ponto. As promessas de Deus para os que guardam o Shabat ou para os que guardam o descanso. Te deleitarás no Senhor. Deleitar-se no Senhor é ter prazer em Deus. Esse é um conceito meio estranho para nós, né, para o mundo evangélico atual. Não se fala muito nisso, mas no passado falava-se bastante. Né? A primeira pergunta do breve catecismo é justamente essa: qual é o fim principal do homem? Que é, qual é a resposta? Todo mundo fala de máscara e eu não ouço nada, não entendo nada. Glorificar a Deus e alegrar-se ou deleitar-se nele para sempre. Qual é o sentido disso? É nós termos prazer em Deus. Meus irmãos, é possível ter prazer nas coisas espirituais? Opa, totalmente possível, totalmente possível. Nós temos uma sociedade que é hedonista, que busca o prazer e a felicidade nas coisas carnais. Alguém já disse que quanto mais uma sociedade se afasta da Bíblia, mais ela deixa de buscar prazeres espirituais e mais entende que os prazeres só estão na carne, que os prazeres se referem apenas ao que os sociólogos chamam de prazeres da cama e da mesa. Né? Então, quanto mais próxima uma sociedade está da palavra de Deus, mas ela percebe os prazeres espirituais. E se você tem aí já um tempo de vida com Jesus Cristo, você sabe disso. Há prazeres espirituais que são mais fortes que os prazeres carnais. Há alegrias espirituais que nós temos que são mais fortes até do que prazeres carnais. Tá? Então o ponto deste mandamento é nós nos deleitarmos no Senhor. É nós termos um dia em que nós vamos buscar estes prazeres espirituais, em que nós vamos deixar as recreações, as diversões, aquelas coisas que nos trazem prazer secular, carnal às vezes, né, para buscarmos os prazeres de Deus. Então, o que é deleitar-se em Deus? É apreciar as virtudes de Deus, a sua providência, as suas bênçãos. É um dia para nós focarmos em Deus. Por que Deus estabeleceu isso? Meus irmãos, especialmente na nossa geração, em que nós temos tantas coisas para pensar, tantas coisas para trabalhar, para estudar, a nossa mente não para, não é? Nós somos da geração da informática ou da informação, que nós somos bombardeados o dia inteiro com informações. Se você tem parentes no interior, e mesmo lá, o celular já chegou, a internet já chegou, né?
Mas talvez você tenha parentes no interior, num interior em que essas coisas não chegaram. E aí você veja pessoas se assentando na calçada da rua, tendo conversas, sem estar com o celular na mão, né? A velocidade é outra. Aqui numa capital como São Paulo, ou em outra grande capital, as pessoas não têm mais tempo para sentar numa calçada e conversar. As pessoas estão trancadas em casa, vendo televisão, vendo internet. Então é um outro ritmo. O dia do Senhor é uma bela parada, é um belo freio no nosso ativismo para que nós paremos e nos desliguemos dessas coisas e forçadamente nos concentremos nas coisas de Deus, em buscar a Deus. Eu diria que o quarto mandamento é mais necessário do que nunca para a nossa geração, que está num ritmo de tanta informação, de não se desligar nunca. As pessoas acordam, olham para o celular, vão para o banheiro com o celular. Só não tomam banho com o celular porque não inventaram ainda, não sei, uma prova d'água. Já inventaram? Deve existir já, né? Mas as pessoas esquecem outras coisas, o celular nunca. Então é um dia assim, recebendo informação todo momento. E nesse sentido, o mandamento, ele nos ajuda a pararmos e a meditarmos nas coisas de Deus e nos deleitarmos no Senhor, nas bênçãos do Senhor, fortalecermos a nossa alma. A pergunta é, será que nós apreciamos a Deus como nós deveríamos? A nossa geração, ela aprecia a Deus? Muito pouco, porque nós não fomos ensinados a meditar no Senhor, meditar nas coisas do Senhor. Mas há tempo, meus irmãos, há tempo para nós e para os nossos filhos. O Shabá, o dia do descanso, foi feito para isso, para que nós paremos e apreciemos a Deus. Aqui, te farei cavalgar sobre os altos da terra, uma das promessas que está lá em Isaías 58. Qual é o sentido disso? Qual é essa metáfora? Para onde aponta esta figura? Cavalgar sobre os altos da terra. Veja Deuteronômio 32, 12 e 13. É um dos textos que usam essa metáfora. Diz assim: assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, né? O cântico de Moisés. A ideia de cavalgar sobre os altos da terra é uma ideia de vitória, tá? É a figura de um guerreiro vitorioso cavalgando sobre os altos da terra, não sobre os antros, mas sobre os altos, né? É a figura de vitória, de alguém vencedor, que aparece em vários textos. É a promessa de vitória que aparece na Bíblia. Isaías 33:16 também vai na mesma linha, veja lá. Isaías 33:16. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. A promessa de vitória também no Novo Testamento, né? Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, em Isaías 58:14, Deus está prometendo vitória àqueles que mantêm santo o seu dia. Esse é o contexto, né? O contexto é o capítulo inteiro, mas é disso que estes versículos estão dizendo. Aqueles que guardam um dia santo para o Senhor, a primeira promessa é de vitória. É a promessa que era feita para aqueles que obedeciam a Deus e a sua palavra. Então, guardar o Shabá, guardar o descanso, é um meio de graça que vai nos ajudar a morrer para o pecado e crescer em santidade. Meio de graça é tudo aquilo que Deus nos dá como um meio para que as bênçãos de Deus nos atinjam, tá? Quais são os meios de graça que nós temos? A Bíblia, a leitura da palavra, tá? A Bíblia, ela é um meio pelo qual Deus fala conosco e não precisa estar atualizada, tá? Não precisa ser atualizada, fazendo a brincadeira com um herege que falou essa semana. A Bíblia já está atualizada. A Bíblia, como diria um evangelista, é mais atual que o jornal de hoje de manhã. Tudo o que é necessário está aqui.
Não é à toa que você está passando por alguma angústia, com algum problema, você lê uma parte da Bíblia e você fala, puxa, é isso aqui que eu estou sentindo, é isso que eu precisava ouvir de Deus. A Bíblia é atualizadíssima. Nós temos escritos aqui, meus irmãos, textos aqui neste livro que tem mais de 5.000 anos, os textos mais antigos. E eles falam ao teu coração hoje, né? Continuam falando. Pegue literatura brasileira de 100 anos atrás. E é possível que você leia e você não entenda nada. Fale de coisas que não fazem menor sentido nos nossos dias. E aqui nós temos textos de 5.000 anos que continuam atualíssimos. Por quê? Porque não é um livro natural, é um livro sobrenatural. É um livro escrito por um único autor. Ele usou cerca de 40 escritores, mas é um autor só, enchendo a mente e o coração de mais ou menos 40 escritores para registrarem a sua vontade. Tá? É um meio de graça a palavra. Os sacramentos são meios de graça, o batismo e a ceia. Por quê? Porque não são meros memoriais, né? Os sacramentos, eles fortalecem. A pessoa que é batizada, ela é fortalecida espiritualmente. A pessoa que participa da ceia, ela é fortalecida também espiritualmente. Tá? Não é um mero memorial, é verdadeiro corpo, verdadeiro sangue. Cristo está presente espiritualmente. Nós somos fortalecidos quando nós participamos da ceia. E a oração, né? Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E Deus, Ele não fala conosco por meio da oração, Ele fala por meio da palavra. Mas na oração, ou pela oração, Ele age em nós. A oração nos santifica. Quando você está muito sobrecarregado, sobrecarregada, angustiado, e você ora a Deus, Deus te alivia. A oração é um canal direto que nós temos com Deus, é um meio de graça também. Tá? E o domingo, de uma forma geral, né? O Shabá, o santo descanso do Senhor, também é um meio de graça, porque por meio da obediência ao quarto mandamento, você recebe as graças, você recebe as bênçãos de Deus na sua vida. Tá? Será que um dos motivos da fraqueza espiritual da igreja atual não está ligado justamente à falta de guardar o dia do Senhor? Você já percebeu que o quarto mandamento é um mandamento esquecido? As igrejas simplesmente não guardam. Né? Eu soube, um amigo meu, um aluno lá do seminário me disse, de uma igreja presbiteriana, em que o pastor fez uma escala entre os presbíteros, dizendo o seguinte: presbítero, um domingo por mês não é para você aparecer aqui na igreja. Um domingo por mês é para você pegar a sua família e ir para o shopping. E é claro que o pastor se colocou nessa escala, né? Porque ele gostaria de ir ao shopping também. Os irmãos perceberam o absurdo disso? De um pastor fazer uma escala para quebra do quarto mandamento. Olha, uma vez por mês, cada presbítero aqui vai quebrar o quarto mandamento, e eu também estou nessa, né? Eu vou lá para o shopping com a minha família. Há igrejas nos Estados Unidos, quem denuncia isso é o livro do David Wells, Coragem para Ser Protestante, tá? Que é um livraço que nós temos em português. Coragem para Ser Protestante, David Wells. Ele diz que há igrejas nos Estados Unidos que transferiram os cultos do domingo para sexta-feira à noite. Sabe para quê? Para que no domingo eles fiquem livres para passear, para ir para o shopping, para ir para o cinema. Então, meus irmãos, é uma igreja atual que quebra o quarto mandamento quando não se esquece, quebra. E na verdade quebra porque já se esqueceu, porque não considera que é um mandamento que tem que ser seguido. Meus irmãos, nós somos crentes de 10 mandamentos, não de 9 mandamentos. O quarto mandamento continua em vigor. Nós temos que, de fato, guardar um dia para focar nas coisas de Deus. Então, será que um dos motivos da fraqueza espiritual da igreja atual não está ligado a isso? Com toda certeza, está ligado. Um dos motivos de nossas igrejas não serem eficazes em alcançar os perdidos não estaria ligado a esta falta? Com toda certeza. Não será isso verdade do ponto de vista individual? Será que a tua fraqueza espiritual não está ligada à quebra
deste mandamento? Será que não está? Será que você tem guardado o mandamento como ele deve ser guardado? E aí eu te pergunto o seguinte: se você estivesse numa vida de adultério, se você estivesse traindo a sua esposa ou seu marido durante a semana, você acha que Deus te abençoaria a sua vida? Ou se durante a semana você estivesse, digamos, roubando da sua empresa, você acha que Deus te abençoaria? Você teria uma vida abençoada se você fosse pego roubando? Eu citei 2 mandamentos do Decálogo, e esse é um mandamento do Decálogo. Como é que você acha que quebrando o domingo, Deus vai te abençoar? Há alguma diferença, meus irmãos? Há mandamentos mais fortes e mais fracos no Decálogo? Eu diria que há. Eu diria que a primeira tábua é mais grave você quebrar a primeira tábua do que a segunda. Por quê? Porque a primeira tábua, ela diz respeito a mandamentos diretamente relacionados com Deus. Não ter outros deuses, não adorá-lo com imagens, não tomar o seu nome em vão e guardar um dia de adoração para ele. É claro que quando você quebra mandamentos da segunda tábua, honra teu pai e tua mãe, não furtarás, Deus também é afetado, porque ele é o legislador, ele é o dono da lei. Quando a lei é quebrada, ele é afetado também. Mas você afeta diretamente o teu próximo. Agora, na primeira tábua, que são os 4 primeiros, não tem próximos envolvidos. Você atinge diretamente a Deus. Então eu repito, será que Deus vai te abençoar se você constantemente quebrar o 4º mandamento? Não abençoará, meus irmãos, não abençoará. Porque se você tivesse numa vida, eu repito, de quebrar outros mandamentos, como o adultério, o assassinato, o furto, você não teria a bênção de Deus. Então, meus irmãos, é o que a gente já falou aqui, né? Talvez te escandalize a ideia de um assassinato, Deus me livre de cometer um assassinato. Mas você vive normalmente quebrando o domingo. Por que é tão fácil? Por que você teme tanto a questão de um assassinato, quebrar o mandamento, mas você não teme quebrar o domingo? Porque esta é uma sociedade que se preocupa pouco com Deus, se preocupa mais com o ser humano. Então, Deus me livre quebrar um mandamento que afete o meu próximo, um adultério, um roubo, um assassinato, mas quebrar mandamentos que afetam a Deus, aí tudo bem, né? É porque Deus, ele está em um pequeno conceito no teu coração. Dizendo em outras palavras, você teme muito mais ofender o próximo do que ofender a Deus. Estão percebendo, meus irmãos? Então veja só, falta-nos vitória porque temos quebrado o mandamento. Então qual é a lógica aqui? Deus diz que se esse mandamento, se esse dia for considerado deleitoso, se nós não cuidarmos dos nossos próprios caminhos, nós teremos a bênção de Deus, nós teremos a vitória, né? Então, quando nós não cumprimos este mandamento, tanto coletivamente, igrejas, quanto individualmente, na nossa vida pessoal, vai faltar vitória também. Tá? Então, é o comerciante que fica reclamando que nada dá certo, mas domingo ele está lá abrindo o trabalho, ou está trabalhando no trabalho. É o profissional liberal que reclama que nada dá certo, mas no domingo ele está lá trabalhando. É o estudante que parece que nada dá certo, mas no domingo ele está lá fazendo lição, está fazendo aula. O domingo não foi feito para essas coisas. O domingo foi feito para nós focarmos nas coisas de Deus. Eu vou voltar nessas aplicações. Está aqui o J.I. Packer, que não é citado pelo Joseph Paipa, mas o que ele fala no livro Entre os Gigantes de Deus, há um capítulo sobre o 4º mandamento, como os puritanos guardavam o 4º mandamento, e aí ele cita isso aqui. Não guardar o domingo atrai o castigo, o que também sucede ao abuso contra qualquer privilégio e meio de graça dados por Deus. Declínio espiritual e perda material têm sido colhidos por pessoas e comunidades por causa deste pecado. Os excelentes dons de Deus não podem ser desprezados sem impunidade.
Thomas Fuller pensava que a guerra civil, e Thomas Brooks, que foi citado hoje no sermão, sobre o incêndio de Londres, viera como juízo divino sobre a nação por estar negligenciando o domingo. Na cabeça dos nossos pais espirituais, quando aconteciam algumas tragédias e eles percebiam que a sociedade não estava guardando o domingo, eles não tinham dúvida. Eu vi nos últimos dias alguns pastores levantando: será que Deus não está punindo o mundo com o coronavírus por conta da quebra do quarto mandamento? É possível, né? É possível. Porque agora as pessoas ficaram, durante meses nós ficamos isolados, né, sem sair de casa. É possível, meus irmãos. O fato é, quando um mandamento de Deus está sendo quebrado por uma geração, pode ter certeza que Deus vai pesar a mão de alguma forma, tá? Como os nossos pais espirituais ensinavam, aqui lembrado pelo Packer. Mais uma ênfase lá no versículo: te sustentarei com a herança de Jacó. Sustento de herança é desfrutar de bênçãos que já existem. Nós somos herdeiros das bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e Jacó. Então, assim como a primeira promessa foi: te deleitarás, né, você terá prazer no Senhor. A segunda foi: você terá vitória na sua vida, te farei cavalgar sobre os altos. Essa terceira é a ideia de que quanto mais nós obedecemos a Deus, mais nós desfrutamos da herança do Pai, das bênçãos que vêm do Pai. Nós somos herdeiros das bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e Jacó. Como assim, pastor? Nós não somos judeus, eu não tenho sangue judeu, como é que eu vou herdar bênçãos que foram feitas a Abraão, Isaque e Jacó? Por causa de Jesus Cristo. Veja Gálatas 3:16. Gálatas 3:16 diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. As promessas foram feitas ao descendente, que era Cristo. E onde é que nós estamos nisso? Veja o verso 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Então a promessa, ela vai para Cristo, e quem está em Cristo herda as mesmas promessas, tá? Essa é a ligação que nos faz herdeiros das bênçãos prometidas aos patriarcas. Esta promessa nos garante o sustento das bênçãos de Deus sobre a nossa vida como filhos dele. Então nós somos herdeiros das promessas que foram feitas a Abraão, Isaque e Jacó, porque estamos em Cristo e herdamos essas promessas. Porque a boca do Senhor o disse. O texto termina com essa expressão. Por quê? Porque é a certeza de que será cumprida, tá? Porque a boca do Senhor o disse. Então, meus irmãos, quando o profeta disse que aqueles que considerarem o dia do Senhor, o santo descanso, como um deleite e o guardarem, eles terão bênçãos, não era uma figura de retórica apenas, era uma promessa. Essa promessa pode ser desfrutada por nós hoje, se nós obedecermos com fidelidade, porque a boca do Senhor o disse. O Senhor Deus, que não pode mentir, promete que aqueles que guardarem o seu Shabá, o seu descanso, se deleitarão nele, ganharão vitória espiritual e desfrutarão da sua herança. Mas, será que essa promessa ainda é válida? Uma promessa feita por Isaías a um povo específico, será que ela vale para nós hoje? Ora, todas as repreensões de Isaías 58 são aplicáveis a nós, como nós já vimos, né? Aquelas repreensões de que o povo estava oferecendo jejum e estava guardando um dia ao Senhor de modo mecânico e hipócrita, a vida deles durante a semana era cheia de pecados, de opressão, de maledicência. Aquilo tudo vale para nós hoje, é um texto atual, mas não só por isso. Também porque a sessão inteira de Isaías, essa sessão final, que começa no capítulo 53, se refere a Jesus Cristo e ao povo da nova aliança. Tá? Isaías 53 é quase o Evangelho, tá? É o texto que narra ali a morte e a
A morte e a ressurreição de Cristo, né? Terá muitos como a sua herança. Ali fala de Cristo, e na sequência do texto você tem alguns textos sendo endereçados aos gentios. Tá? Então essa seção fala de Cristo e do seu povo, mas não só por isso. Veja Isaías 55, verso 1. Isaías 55, verso 1. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Esse texto aponta, meus irmãos, para a nova aliança, né? Quando a graça de Deus será oferecida não apenas para judeus, não apenas para um povo específico, mas para todos. Todos os que têm de sede, vinde às águas. Vá para o capítulo 56, que aqui no nosso texto em português o título já aponta, né, a vocação dos gentios. Isaías 56, do 1 ao 5. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Por que esse texto, na opinião dos estudiosos, está falando da nova aliança? Porque o texto está falando que os eunucos, eles guardarão os seus sábados, e eles, acima de filhos e filhas, ganharão um nome eterno. Qual é o problema aqui? Na antiga aliança, um eunuco não podia entrar no templo. Um eunuco era proibido de prestar culto ao Senhor. Deuteronômio 23, 1. Claríssimo. Deuteronômio 23, 1. Aqueles a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. Mas claro, impossível. Tá? Aqui o texto aponta para um tempo em que os eunucos serão bem-vindos. Quando é esse tempo? Na nova aliança, em Cristo. Tá? Então, será que Isaías 58 está falando a nós da nova aliança? É claro que está. O texto vale justamente para a nova aliança também. Então, as promessas de Isaías 58 são para nós. Em terceiro e último lugar, as condições da promessa. Nós vimos quais são as promessas, que elas são válidas para nós. Agora, quais são as condições para que nós alcancemos essas promessas? As condições para receber a promessa estão no verso 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Primeiro, se desviares o pé de profanar o sábado no meu santo dia. A expressão santo dia, ela é tomada lá da criação, né? Gênesis 2, 2 e 3, quando Deus fez o mundo, Ele santificou um dia. Veja, Gênesis 2, 2 e 3. E havendo Deus terminado o dia sétimo, no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Nós sabemos que Deus não precisa descansar, né? Deus é um espírito. Isso aqui é uma linguagem de acomodação, é para dizer, Deus fez a sua obra em 6 dias e no sétimo ele parou, ele cessou a sua atividade. Por que Deus colocou nesses termos? Para nos ensinar. Vocês também trabalhem 6 dias e no sétimo vocês descansem. Mas não só isso, o sétimo dia foi santificado e abençoado. Tá? Deus abençoa
este dia, é um dia santo. Na Bíblia, quando Deus santifica algo, Ele separa para uso exclusivo. Lugares como o Santo dos Santos no tabernáculo, o Santo dos Santos no templo, eram lugares santificados, ninguém podia entrar lá, só o sacerdote uma vez por ano. Roupas que são santificadas, né? O sacerdote, os levitas tinham roupas próprias que eram só para o uso do templo e do tabernáculo. Móveis do tabernáculo, móveis do templo. Então, santificar na Bíblia é separar para um uso exclusivo. Nós somos nação santa, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus, olha aí. Por que nós somos santos? Não é porque nós não temos pecado, nós temos pecado. Um dia não teremos, tá? Mas nós já somos santos porque somos separados do mundo para vivermos para Deus, proclamando as suas maravilhas. Tá? Então, a mesma coisa com um dia. Quando Deus santifica um dia, significa o quê? Que é um dia exclusivo para o Senhor. É o dia do Senhor, não é nosso, é dele. É para o uso exclusivo do Senhor. Ele nos dá 7, Ele nos dá 6 e Ele exige 1. E como é que se profana o Shabá, o sábado, o dia do descanso? Né? O mandamento está lá em Êxodo 20, 8 a 11, que nós lemos hoje, né, no culto. Lembra-te do dia de sábado, lembra-te, porque ele foi estabelecido lá na criação, acabamos de ver. Para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Você tem que fazer tudo em 6 dias. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, como é que se profana? Quebrando este mandamento. E como é que se quebra esse mandamento? Trabalhando no dia do Senhor. Não deve trabalhar nem você, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo. Eu desconfio que ninguém tenha servos em casa, né? Já passamos deste período terrível. No Antigo Testamento, não havia escravatura como nós tivemos no Brasil, infelizmente. A ideia é que aquele que roubava e não pagava, ele ia virar um escravo até para pagar. Essa era a ideia, tá? E havia leis que protegiam os escravos da opressão dos seus senhores. Mas a ideia aqui é essa: não trabalha ninguém e nem você dá trabalho para os outros. A gente vai chegar nisso. Como é que honra a Deus neste dia? Não cuidando dos próprios interesses. É dia do Senhor, não seguindo os próprios caminhos. Próprios caminhos refere-se aqui a atividades gerais, né? As únicas exceções, e mais para frente a gente vai focar mais nisso, não vai dar tempo agora, mas as únicas exceções aprovadas pela palavra são obras de necessidade ou obras de misericórdia. Obra é trabalho, não é? Mas há obras de necessidade. Então o texto de Mateus 12 fala de obras de necessidade. Quando Davi teve fome, ele comeu os pães da proposição. Quando um animal caiu num poço, e aí os legalistas disseram, é sábado. Jesus disse que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então há obras de necessidade. Então, por exemplo, eu recomendaria que você não colocasse gasolina no seu carro ou na sua moto no domingo. Você tem 6 dias para fazer isso. Agora, numa necessidade, acabou a gasolina, o que você faz? Você vai no posto comprar. Então, há coisas emergenciais. Por exemplo, comida. O ideal é que você planeje toda a comida do domingo antes, para você não passar o domingo, irmãs. Para que vocês não passem o domingo na cozinha. Mas, se surgiu uma emergência, se precisou comprar comida no domingo, obras de necessidade. Demis falou domingo passado, para que essa energia esteja aqui, iluminando e reproduzindo sons, tem gente trabalhando lá na Enel, obras de necessidade. Os policiais, os médicos, os enfermeiros, obras de necessidade, tá? Existem
trabalhos que possibilitam o culto, inclusive, obras de necessidade. Agora, tudo aquilo que você pode fazer em 6 dias, que não precisa fazer no domingo, você deixa para os 6 dias. Você não vai fazer no domingo. Tá? Então, a Bíblia autoriza obras de necessidade e obras de misericórdia. Né? Eu acho que o exemplo que eu dei do animal caindo... Não, vamos lá. Para que eu não fale alguma impropriedade, Mateus 12, 9 a 14. Obras de misericórdia. 12, do 9 ao 14. Ah, sim, não, aqui é a cura de um homem, né? Não, mas é do animal também. Então, obras de misericórdia está aqui, o exemplo que eu dei do animal está aqui em obras de misericórdia. Veja o verso 9. Verso 10. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha num sábado, esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiraram contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Então Jesus cura um homem no sábado, é uma obra de misericórdia, e ele dá o exemplo de uma ovelha que cai, né, num buraco e numa cova, e Jesus dá esse exemplo como obra de misericórdia. Tá? Então, o dia do Senhor é um dia para obras de necessidade, como exceção, e obras de misericórdia. Agora, por força do mandamento, nós não devemos trabalhar e fazer outros trabalharem. É por isso que no domingo a gente não vai no shopping. Ah, pastor, mas eu estou passeando. Não, mas tem gente trabalhando lá, desde o porteiro até o pessoal da praça de alimentação, lojistas, eles estão trabalhando por sua causa. Sabe por que shopping abre no domingo? Porque tem demanda. Se ninguém fosse no shopping no domingo, ninguém abriria. Tá? Sabe por que os mercados, os hipermercados abrem no domingo? Porque tem muita gente que prefere fazer a despesa no domingo. Se todo mundo parasse de fazer despesa no domingo, os donos de mercado não abririam, com certeza. Então, é triste quando há crentes colaborando para que coisas abram no domingo. Toda vez que você vai no comércio no domingo, você está colaborando para que aquele comércio fique aberto. Esse é o ponto. Eu me refiro ao mercado, a você fazer despesa. Então você pode comprar coisas nos outros 6 dias da semana, por que você vai comprar justo no domingo? Ou feira, por exemplo, você tem feira de sábado, né? Aliás, aqui perto tem uma boa feira de sábado, e eu acho que em outros dias da semana também tem feira, não é? Então por que você vai deixar para fazer a feira no domingo? Faça no sábado, faça em outro dia da semana. Domingo não é para fazer feira, irmãos. Faça no sábado, faça em outro dia da semana. Tá? É uma questão de você guardar o dia do Senhor para focar nas coisas do Senhor. Você tem 6 dias para cuidar dos teus interesses e 1 dia para focar nas coisas de Deus. Esse é o ponto. Tá? Restaurantes. Por que você vai para os restaurantes de domingo? Você está fazendo o garçom trabalhar, o caixa trabalhar. Compre comida para no domingo você ter comida em casa. Deixe o restaurante para os outros 6 dias da semana. Por quê? Porque o mandamento fala: não trabalhe nem você nem o teu servo. Não é para você trabalhar, nem para outras pessoas trabalharem. Um dia desses, a gente precisou montar uma mesa. Uma mesa não, era uma penteadeira, né? A gente comprou uma penteadeira para a Bianca, e a gente comprou pela internet. E aí eu pensei, não, quando chegar eu monto essa penteadeira. Quando eu abri a caixa, eu falei, meu pai do céu, sem nenhuma chance. Peguei o manual, não entendi nada. Aí eu descobri no bairro um montador de móveis. Né? Aí liguei para o montador, aí ele falou, olha, eu vou poder te atender na segunda-feira. Não, tranquilo, venha. No sábado ele me manda uma mensagem, olha, abriu uma vaga, eu vou poder te atender amanhã, posso? Eu falei, não pode, amanhã é domingo, por questões religiosas, eu não trabalho e nem dou trabalho no domingo. Aí ele respondeu, glória a Deus, ele
Ele tentou, ele tentou ser solidário, né? Mas é assim, meus irmãos, é assim. Então, precisou, a menos que haja uma emergência, estourou o cano, a casa está inundando, é uma obra de necessidade, né? Pegou fogo na casa, você não precisa esperar a segunda para chamar o bombeiro, ok? Obras de necessidade, urgências, coisas que saíram do teu controle. Agora, você não vai chamar para fazer a reforma na tua casa um pedreiro para trabalhar no domingo. Não, trabalha de segunda a sábado. Domingo, dê descanso para o pedreiro, ok? Esse é o princípio, meus irmãos, tá? Emergências que fogem ao teu controle, ok. Mas na programação, o domingo é para o teu descanso, para focar nas coisas do Senhor, tá? Não devemos fazer lição de casa, trabalhos escolares, serviço doméstico desnecessário. O que é serviço doméstico desnecessário? Se eu posso lavar a roupa de segunda a sábado, por que eu vou deixar para lavar a roupa no domingo? Se eu posso limpar a casa inteira de segunda a sábado, para que eu vou fazer a faxina da casa no domingo? Meus irmãos, alguns de nós, na nossa sociedade, têm o privilégio que o pessoal do campo não tinha, que é ter 2 dias de descanso. A maioria de nós não trabalha de sábado. Então você tem até um dia a mais de descanso. Mais um motivo para no domingo você santificar para as coisas de Deus. Ok? Irmãs, se não quiser lavar louça no domingo, não tem problema, deixa a pia lá para lavar na segunda-feira. Se quiser lavar também, não está pecando, tá? Mas a ideia é que você não pode passar o domingo trabalhando na cozinha sem descansar, irmãs, né? Façam de tudo para que no domingo vocês descansem. Adiantem a comida do domingo no sábado. Se não quiser lavar louça no domingo, não lave. O teu objetivo no domingo é descansar e focar nas coisas do Senhor, tá? Sobre lição de casa, trabalhos escolares. Não devemos fazer coisas que podem ser feitas nos outros 6 dias da semana. Mas pastor, não dá, eu tenho que estudar no domingo. Ok, se o médico dissesse para você, domingo você tem uma internação, você ia dar um jeito, não ia? Você ia se organizar para que o domingo ficasse livre. Ou, se eu falasse o seguinte, se você conseguir se organizar para guardar o domingo, eu vou te dar R$1.000. Você ia dar um jeito, não ia? De ganhar esses R$1.000? Então não venha com desculpas. As desculpas só enganam a você, não enganam a Deus. É possível nós nos organizarmos para fazermos as coisas de segunda a sábado e deixar o domingo livre. Porque eu repito, se aparecesse um motivo maior no domingo, você daria um jeito. Daria. Tá? É aquela história, o jovem diz, não, eu não tenho tempo para nada, não cabe mais nada na minha programação. Aí arruma uma namorada. Aí surge tempo, miraculosamente, né, para o namoro. É porque, meus irmãos, tempo é uma questão de prioridade. Se você prioriza as coisas de Deus, você vai ter tempo para Deus. É uma questão de prioridade. Tá? Ainda falando sobre as condições da promessa. Não fazendo a própria vontade, como está lá em Isaías 58. Tua vontade é de diversão, de entretenimento, de recreação. No domingo, estou seguindo aqui o Joseph Paipa, mas concordando com ele. Não devemos assistir televisão, ir ao cinema, ver partidas de futebol, praticar esporte, jogar videogame. O foco do dia é outro. Bom, agora o pastor radicalizou. Hã? Irmãos, está tudo conduzindo a isso. Se você já entendeu até agora que você tem 6 dias para fazer a tua vontade, que o 7º dia é um dia de foco nas coisas do Senhor, por que você vai passar o domingo assistindo o Domingão do Faustão? Existe ainda? Hã? Combina. Um dia que é para nós nos deleitarmos nas coisas de Deus, aí você está lá assistindo Domingão do Faustão? Faz sentido isso, meus irmãos? Tire a tua vontade, tire a tua emoção de lado e pense racionalmente. Faz sentido você ter um dia para você se deleitar em Deus e aí você passar o dia vendo coisa que não presta na televisão? Não faz sentido. Você tem 6 dias para ver essas coisas. Não para ver coisa que não presta, né? É bom que você filtre bastante. Mas
essas coisas seculares, elas fogem do foco do dia. Então, no domingo, não significa que não pode ligar a televisão. Liga a televisão para ver musicais evangélicos. Está cheio de, no YouTube, as toneladas, né, de música evangélica sendo tocada por todo tipo de artistas evangélicos, filmes evangélicos, programas evangélicos, desenhos evangélicos. Hoje nós podemos usar a tecnologia a nosso favor nesse sentido, né? A criançada lá em casa assiste desenhos evangélicos aos montes, aos domingos, música evangélica, né? Eu coloquei há pouco tempo no grupo um programa, por exemplo, com 3 compositores evangélicos tocando hinos de vencedores e falando como é que os hinos foram compostos. Olha, material para você usar no domingo não falta, você não precisa ficar assistindo programação secular, jogos de futebol, por exemplo. Deixa essas coisas para outros dias da semana. No domingo, foque nas coisas de Deus, vai fazer bem a tua alma, vai fortalecer a tua alma. Eu sei que é radical falar isso, né? Não, domingo, o pastor disse que não pode assistir televisão no domingo. O ponto, meus irmãos, é positivo. Use o domingo para que a tua televisão ela seja um instrumento para que você cumpra o dia do Senhor, para que você foque nas coisas do Senhor. Né? Não posso ir para a rede social no domingo? Eu diria, pode, se você for glorificar a Deus nesse dia lá na rede social. Agora, se você for para a rede social para ficar falando mal dos políticos, para descer a lenha nos juízes do Brasil, para ficar falando de assuntos seculares, como eu vejo, né? Tristemente, às vezes eu acesso a rede social na segunda-feira e aí eu vejo o que os crentes comentaram e escreveram no domingo. É uma tristeza. O domingo não é para essas coisas. Não é para você ficar falando mal dos outros. Nenhum dia é, né, para você ficar falando mal dos outros, mas no domingo é pior ainda. Tá? Então guarde o teu domingo para focar nas coisas de Deus. Se na internet, para usar a internet para glorificar a Deus, nas coisas de Deus. Rede social, se é para glorificar a Deus, mas não para ficar enchendo a cabeça de coisas que não combinam com este dia, tá? Então, praticar esporte também, né? Se você joga futebol ou basquete, faça nos 6 dias da semana. O domingo não é para foco no corpo, o foco do domingo é no espírito, é para você fortalecer o teu espírito. Videogame, todas essas coisas, né? Elas fogem do foco do domingo. O foco do dia é outro, faça no sábado. O Shabá foi feito para prazeres e exercícios espirituais, este é o ponto. No domingo você foca em teu espírito, em tua alma, na tua aproximação com o Pai. Ah, pastor, vai ser muito difícil. Vai, no começo vai, mas depois você se acostuma e vai ser prazeroso. Eu te garanto que vai ser prazeroso quando você tiver um dia focado nas coisas de Deus, ok? Deus nos dá um dia para que nós possamos buscar a Ele. Não falando palavras vãs, conversas desnecessárias, trabalhos, recreações, redes sociais, pensamentos sobre o trabalho, preocupações seculares. Não adianta nada você descansar no domingo e a tua cabeça não descansar. Você ficar pensando, puxa, amanhã vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, será que vai dar certo? Descanse a tua cabeça também. Tá? É o descanso da tua mente, do teu coração, descanse no domingo. Deixa as preocupações de segunda-feira para segunda-feira. Discipline-se para você não ficar preocupado no domingo. É um dia de descanso da tua alma. Que proíbe o 4º mandamento? É a pergunta do breve catecismo. O 4º mandamento proíbe a omissão ou a negligência no cumprimento dos deveres exigidos, a profanação deste dia por meio de ociosidade, não é para ficar o domingo inteiro numa cama, né? É para você vir adorar a Deus, ou por fazer aquilo que é em si mesmo pecaminoso, ou por desnecessários pensamentos, palavras ou obras acerca de nossas ocupações e recreações temporais, tá? Então não é para falar sobre trabalho, pensar sobre trabalho, é para descansar de fato das questões seculares. E concluindo, o dia do Senhor é uma grande bênção para buscarmos a Deus em um dia e nos fortalecermos espiritualmente. A observância deste dia
era praticada pelos cristãos desde a Reforma Protestante até há uns 50 anos atrás. A minha conta foi 1970, tá? Porque na minha infância, 1980, eu me lembro que a coisa já estava mais solta. Mas pelo relato dos meus pais e de crentes mais antigos, até os anos 70, a igreja guardava o mandamento. Tá? Eu tenho um primo, que o pai é pastor, que ele falava do pai dele dizendo assim: domingo não é dia de lavar roupa, irmãs, não é dia de arrumar a casa. Tá? Isso lá atrás. Então havia um costume desde a Reforma até os anos 70, no máximo aos anos 80, de os crentes de fato guardarem o domingo. Dos anos 80 para cá foi que a coisa degringolou e esse mandamento parou de ser cumprido. Mas a observância deste mandamento trará a bênção de Deus sobre a tua vida. Eu confesso, eu só comecei a pensar nessas coisas quando eu já estava no ministério. Na época de seminarista, eu não pensava muito nisso. Eu não fui ensinado desse jeito, tá? Na medida em que eu fui estudando e lendo livros, eu comecei a pensar, opa, isso aqui está errado, eu tenho que cortar isso do domingo, não posso fazer isso no domingo. E foi com o tempo, meus irmãos, que eu fui aprendendo a guardar um domingo que glorifica a Deus, de foco nas coisas de Deus. Então, eu digo isso como incentivo para você. Pode parecer essas coisas muito radicais, mas é um caminho. Comece a fazer essas coisas. Comece a focar nas coisas de Deus. Faça tudo em 6 dias. O domingo é um descanso da tua alma. É a feira da tua alma, para você vir se abastecer com as coisas de Deus, descansar, né? Deleitar-se nas coisas do Senhor. É um foco nas coisas do Senhor. Você vai perceber na tua vida as bênçãos por conta da obediência e uma consagração, um fortalecimento maior em obedecer ao Senhor nesse sentido, ok? Deus abençoe então a todos nós. Vamos orar então. Pai Santo, te agradecemos por esta manhã, meditando na tua palavra, no teu mandamento. Ó Pai, nós somos muito pequenos diante do teu mandamento, das obrigações que nós temos. Mas, por outro lado, Pai, o nosso desejo da nossa alma é nos deleitarmos no Senhor, de fato, nos alegrarmos no Senhor, é termos prazeres espirituais. O Senhor conhece o nosso coração e o Senhor sabe, Pai, do nosso desejo de sermos mais santos, mais consagrados, de termos a nossa alma fortalecida pelo Senhor, e assim sermos modelos para as próximas gerações. Ajuda-nos, Pai, nesta nossa deficiência, nessa nossa inabilidade. Abençoa a nossa mente, o nosso coração, para que nós nos preocupemos com isso, para que nós guardemos o Teu santo nome, o Teu santo dia, para o benefício da nossa alma, da nossa comunhão com o Senhor e para testemunho daqueles, ó Pai, que têm andado em caminhos tão distantes disso. Abençoa o Teu povo, abençoa cada um de nós, para que nós nos aproximemos cada vez mais de Ti, Pai. É o que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.